Bem, apesar de ainda estarem pessoas a entrar, nós vamos começando. Vou pedir aos meus colegas da STR Portugal que estejam presentes para irem admitindo as pessoas que vão entrando. Eu pedi a todos para manterem os micros desligados e apenas ligarem caso queiram colocar alguma questão. O meu nome é Pedro Laga, sou responsável pela área da IT e de desenvolvimento de negócios da STR Portugal. E o objetivo para hoje é apresentar-vos o funcionamento do sistema de depósito e reembolso das embalagens de bebidas que vamos ter em funcionamento a partir do mês de abril do próximo ano. Nós vamos explicar de uma forma resumida, mas abrangente, o funcionamento do sistema, e depois vamos focar um pouco mais no canal Horeca, que é aquilo que dirá respeito à maior parte dos presentes. Nós vamos ter tempo para perguntas e respostas. De qualquer forma, se houver alguma questão que seja importante ser esclarecida no momento, pedia que levantassem a mão, só para termos aqui alguma ordem na sessão e podem abrir o microfone e colocar as vossas questões. A sessão terá essencialmente 3 partes. Uma primeira parte, explicar o funcionamento do sistema como um todo. Uma segunda parte para perguntas e respostas e esclarecimentos e comentários. E uma terceira parte, que será uma espécie de ação de formação sobre o registro no portal da STR Portugal, que só será necessário, explicaremos isso durante a sessão, para os pontos de venda Horeca que se queiram procurar constituir como pontos de recolha, que será provavelmente uma exceção, não a regra, mas já lá iremos. Portanto, sem mais demoras, vou passando aqui pelos diversos slides, vamos fazer aqui um enquadramento, explicar quem é a STR Portugal, qual é o âmbito deste sistema de depósito, como é que ele funciona, as alterações que vão ter que ser feitas nas embalagens, o ponto 6, que é aquele que vos diz mais diretamente a respeito, que é como é que funciona o sistema nos pontos de venda Horeca, e depois falar ainda de pontos de recolha, logística, comunicação e o macroplano de implementação do sistema. De onde surge este tipo de sistema? Este tipo de sistema surge essencialmente de legislação europeia, legislação nacional. Não vale a pena entrarmos em detalhes, mas há um conjunto de legislação que obriga os diversos países da União Europeia a cumprirem determinadas metas de reciclagem que, na prática, acabam por levar à criação do sistema de depósito e reembolso de embalagens de bebidas. Nomeadamente, temos um conjunto de metas que são impostas, neste caso para Portugal, e que neste momento o país ainda está longe de cumprir. Este tipo de sistema já existe em diversos países na Europa, neste momento existe já em funcionamento em 17 países, no entanto há já um conjunto de países, incluindo Portugal, Espanha e outros, que já têm o sistema em fase de preparação e dentro de 2 anos teremos já cerca de 24 países na Europa com sistemas de depósito e reembolso implementados. O que é comum a todos estes países é que, de uma forma geral, as taxas de recolha e de reciclagem deste tipo de embalagens andam à volta dos 90%, que é um número muito interessante e muito acima do que
Portugal tem, por exemplo, neste momento. SDR Portugal é um consórcio constituído por duas associações, a Circular Dreams e a SDR Retalhistas, que na prática reúne alguns dos maiores produtores e retalhistas do país. Há um conjunto ainda mais vasto de entidades, entre produtores, retalhistas, associações diversas, consultoras, etc., que também estão ligadas à SDR Portugal de forma indireta e com quem trabalhamos muito, muito próximo. Estamos a desenvolver um sistema que, para o consumidor, procuramos que seja um sistema simples, conveniente e rápido. O que é que isto quer dizer? Nós vamos ter um conjunto de regras que vamos comunicar com o consumidor, com campanhas massivas de comunicação para que todo o processo seja o mais simples possível para o consumidor. Vamos ter uma rede muito grande de pontos de recolha, de forma que qualquer cidadão português ou qualquer residente em Portugal, ou turista, quem quer que seja, tenha sempre um ponto de recolha próximo. Essa capilaridade da rede é fundamental do ponto de vista da conveniência e procurar que o processo, quer de compra, quer de devolução das embalagens, seja rápido. Tudo isto assenta muito numa comunicação, que é uma área muito crítica para o funcionamento destes sistemas. Mas, para além disso, nós temos outras entidades que estão envolvidas no sistema, desde logo os pontos de venda Horeca, o retalho, os produtores, os recicladores, operadores logísticos, etc., etc. E é muito importante que para todas estas outras entidades o sistema seja muito eficiente, seja transparente e seja seguro, nomeadamente por causa de toda a informação que está armazenada no sistema. Portanto, tudo isto se faz também muito à custa e sustentado ou assente em informação que seja completa e que garanta esta transparência para todas as entidades envolvidas. Estamos a preparar uma mega infraestrutura, prevemos que vamos ter muitas lojas, quer de retalho alimentar, quer lojas também de cariz alimentar tradicionais e os muitos estabelecimentos Horeca envolvidos neste sistema. Vamos ter, prevemos nós, cerca de 2.500 máquinas, que são as chamadas RVMs, ou Reverse Vending Machines, que vão estar maioritariamente implementadas na rede da distribuição moderna e que serão responsáveis provavelmente por recolha de mais de 85% das embalagens. Prevemos ter cerca de 2.500 destas máquinas e prevemos ter também, embora seja mais difícil estimar este número, mais de 8.000 pontos de recolha manual. Estes pontos de recolha manual serão essencialmente supermercados de menor dimensão, que não justificam o investimento nestas máquinas, mas também poderão ser potencialmente alguns pontos de venda Horeca que se possam constituir como pontos de recolha manual, mas acreditamos que será essencialmente assente no comércio tradicional e dentro da distribuição moderna em lojas de menor dimensão. Vamos também ter, e isto é um dado relevante para vocês, cerca de 48, aquilo que nós chamamos os quiosques de volta, que serão unidades de recolha de embalagens de alta capacidade e muito vocacionadas para o consumidor profissional. Vamos procurar implementar estes quiosques junto de áreas de grande concentração do canal Horeca. Naturalmente não conseguimos ter um quiosque de volta junto de cada café ou de cada restaurante do país, mas pelo menos nas zonas de maior densidade vamos procurar ter estes quiosques. Para além disso, vamos ter 2 centros de contagem e triagem da SDR Portugal, na zona do Porto e de Lisboa, e tudo isto implica um investimento inicial de muitos milhões de euros e custos operacionais de perto de 100 milhões de euros por ano. Indo a coisas mais práticas, qual é o âmbito das embalagens que fazem parte do sistema? Desde logo, garrafas de plástico e latas em metal, não reutilizáveis para as bebidas com menos de 3 litros. Portanto, desde logo, exclui-se daqui o vidro.
Mas todas as bebidas com menos de 3 litros dentro destas categorias fazem parte do sistema. Estamos a falar de águas, sumos, concentrados, refrigerantes, bebidas energéticas, cervejas, cidras, mix alcoólicos. Portanto, todas estas embalagens farão parte do sistema, ficam excluídos, além do vidro, desde logo também os garrafões de água, por exemplo, com mais de 3 litros, e ficam também excluídas as embalagens de serviço, que são embalagens usadas, por exemplo, nas próprias lojas para embalagens de espremidos, ou os copos, por exemplo, para as máquinas de refrigerantes, etc., que não fazem parte do sistema, e ficam também excluídas as embalagens das bebidas que tenham mais de 25% de ingredientes lácteos. Depois poderão haver exceções por razões técnicas, mas, enfim, não vale a pena entrarmos neste detalhe, porque serão, como eu acabei de dizer, situações muito excepcionais. O depósito, portanto, cada bebida vendida nestas tipologias de embalagens vai ter que pagar um valor de depósito que prevemos que seja um valor de 10 cêntimos. Este valor deve ser discriminado em todas as faturas, nos talões de venda, e deve ser identificado em todos os suportes de preço. Significa isto, na prática, que, neste caso, temos aqui um talão fictício, naturalmente, de um supermercado, mas poderia ser aqui um talão de um ponto de venda Horeca, significa que cada vez que se vender uma bebida dentro destas categorias e destes requisitos, terá que ser discriminado o valor de depósito, que depois também deve ser contemplado no subtotal. Portanto, isto é importante porque os vossos fornecedores de software naturalmente têm que contemplar estas alterações para que o valor de depósito seja discriminado nos talões de venda e também nas faturas para os vossos clientes. Para além disso, em tudo que sejam cartazes, etiquetas, sempre que se refere o preço de uma bebida que faça parte do sistema, também tem que ser discriminado o valor do depósito a pagar. Explicando então um pouco como é que é, o que é isto do sistema de depósito e como é que funciona. Portanto, basicamente estamos a falar de um sistema circular em que cada vez que o cliente compra uma bebida vai pagar um valor de depósito que depois pode dirigir-se a um ponto de recolha ou de retoma dessa mesma embalagem para a devolver, sendo ressarcido do valor que pagou inicialmente, e a partir daí entra todo um processo logístico que transporta as embalagens, as conta, faz a sua triagem para que elas sejam novamente recicladas e voltem à origem, à indústria de bebidas, e pretende-se desta forma que cada embalagem cumpra aqui diversas vidas ou tenha diversas vidas. Em termos mais visuais, um consumidor que compre, por exemplo, uma bebida no supermercado vai pagar o tal valor de depósito. A mesma coisa, com algumas nuances que já vou explicar a seguir, se comprar uma bebida também num ponto de venda Horeca. Se comprar no supermercado, é provável que a leve para a sua casa, vá armazenando estas embalagens na despensa para, posteriormente, as devolver num ponto de recolha, neste caso com uma máquina, noutros casos não haverá esta máquina. Se devolver as embalagens num ponto de recolha com a máquina, que serão a maioria dos casos, a máquina poderá emitir um voucher ou um vale que pode ser usado nas compras, e depois existirá um circuito logístico para a recolha destas embalagens, que depois serão recicladas e voltarão à prateleira dos supermercados ou ao estabelecimento ou ao ponto de venda. Entretanto, reparei que a Ana Marta levantou a mão e, portanto, se quiser colocar a sua questão, fazer o seu comentário, faça favor. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos. Já tinha falado consigo a respeito desta temática, mas era se, entretanto, já tinha tido alguma novidade a respeito do documento
que será devolvido ao cliente a quando da deslocação para recebimento do valor de depósito, ou seja, o cliente apresenta a fatura e para receber os 10 cêntimos ou o valor que for, se a empresa tem que emitir, no caso da restauração, uma nota de crédito, se é esse o documento que é exigível para este tipo de operação, se já tem mais alguma informação a respeito. Obrigada. Obrigado, Ana. Ainda não temos esse processo totalmente fechado. Nós não prevemos a emissão de uma nota de crédito, acreditamos que não se justifica. Nós consideramos, ou pelo menos os consultores na área fiscal que vão trabalhar connosco, que o depósito é uma caução e, portanto, que não será necessário emitir uma nota de crédito. O que vamos procurar é encontrar um processo que operacionalmente faça mais sentido, no sentido de existir algum suporte documental para o valor que vá ser devolvido. Mas é um assunto que ainda vamos ter que clarificar e depois dar instruções muito claras sobre como é que será feito esse processo do ponto de vista documental. Só mais uma questão, Pedro, já agora, e também é mesmo que eu tinha falado consigo, mas é também se entretanto já teve alguma novidade também a respeito, que é, ao passo que os vouchers têm um período de utilização que não pode ser inferior a 12 meses, qual é, se há alguma informação adicional sobre o prazo em que o cliente se pode deslocar, neste caso, a um restaurante, para ser reembolsado o valor, uma vez que para mim não resultou claro que se há algum tipo de prazo e temo que possa haver aqui interpretações dispares em que na cadeia de restaurantes aceitam no próprio dia ou X dias depois. Obrigado. Muito bem. Eu não me vou esquecer dessa questão, Ana, se não se importa, porque eu vou já explicar o processo nos pontos de venda Horeca e nesse momento eu vou dar-lhe a nossa leitura, porque a legislação não é totalmente clara relativamente a essa situação, está bem? Não, desculpe não lhe responder já, mas claro acho que fará mais sentido era só também responder daqui a 2 ou 3 slides. Obrigado. Obrigado eu pelas suas questões. Bem, então, só para terminar ainda a explicação do sistema, explicar-vos também que um sistema de depósito e reembolso tem aqui um conjunto de benefícios, nomeadamente para o país, desde logo porque aumenta e muito a quantidade de embalagens recicladas, melhora também a qualidade dos materiais, desde logo vai reduzir a incineração e a deposição em aterro, que infelizmente hoje ainda é um destino de muitas das embalagens, vai reduzir o lixo nas ruas, porque as embalagens vão deixar de ser descartadas tão facilmente a partir do momento que valem dinheiro, vai criar empregos na economia verde, reduzir as emissões de carbono do país e, principalmente, estamos muito convencidos que vai melhorar o comportamento do cidadão e a sua sensibilidade para estes temas de cariz mais ambiental. As embalagens, o que é que vai acontecer? Todas as embalagens de bebidas de uso único, dentro daquelas categorias e daqueles requisitos que vos referi, vão ser alteradas. E vão ser alteradas porque vão ter que mudar o código de barras que atualmente tem e vão ter que passar a ter um símbolo da marca que vai estar associada, e que daqui a pouco apresentaremos em mais detalhe, associada ao sistema de depósito, que é a marca Volta, com este símbolo que aqui podem ver. Portanto, neste momento, os principais embaladores já estão a preparar a alteração destas embalagens, já estão a registá-las no nosso portal, nos sistemas de informação da STF Portugal, para preparar todo este processo que neste momento ainda está a ser feito, digamos, na retaguarda. Posteriormente, isto aqui não vos diz tanto respeito, mas os produtores vão ter que declarar mensalmente todas as quantidades de produto que são colocadas no mercado e todas estas embalagens vão também cumprir uns critérios de reciclabilidade ao nível dos melhores padrões que existem atualmente no mundo
o que significa que, do ponto de vista da reciclabilidade das embalagens, efetivamente vamos dar aqui um salto qualitativo muito relevante. Isto não vos diz diretamente respeito, mas é importante perceberem o que é que está por trás e que todas estas embalagens vão ser alteradas. Não vou aqui entrar em detalhe, mas basicamente as embalagens vão cumprir estes dois principais standards ao nível da reciclabilidade das mesmas. Bem, vamos então aos pontos de venda Horeca, que é aquilo que diretamente diz respeito a muitos de vocês e que é importante explicar com algum detalhe. A regra para os pontos de venda Horeca tem duas situações diferentes. A situação do pagamento pré-consumo e a situação do pagamento pós-consumo. Portanto, para os estabelecimentos em que há um pré-pagamento, o que a legislação diz é que o estabelecimento Horeca tem que cobrar o valor de depósito e discriminá-lo no talão ou na fatura, para além daquilo que eu já tinha referido de ter que indicar o valor de depósito nos suportes que indiquem o preço, sejam cartazes, MUPIs, etiquetas, o que seja. Portanto, o estabelecimento tem que cobrar o valor de depósito, deve discriminá-lo na fatura e também tem que aceitar as embalagens que venderam e devolver o respectivo valor de depósito. Isto tem que ser feito desde que as embalagens não estejam danificadas e que o código de barras esteja legível. Em casos de necessidade, pode mesmo ser exigida a apresentação pelo cliente do respectivo comprovativo de compra. Ou seja, em termos práticos, um estabelecimento em que há pré-pagamento tem que se cobrar o valor de depósito, esse valor tem que ser discriminado e após consumir o produto, se o consumidor se dirigir novamente à caixa para devolver a embalagem, o estabelecimento tem a obrigação de aceitar esta embalagem e devolver o valor de depósito. Aqui entra a questão que a Ana há pouco colocava de qual é o documento, isto é algo, como digo, ainda vamos ter que detalhar, e para além disso, relativamente à questão de qual é a validade deste processo, o nosso entendimento da legislação é que isto é algo que deve ser feito no próprio dia, porque entendemos que o espírito da lei relativamente a esta devolução da embalagem é após o consumo. Portanto, entendemos que não faz sentido se o consumidor no dia seguinte se dirigir à cafetaria ou ao café ou ao restaurante para devolver a embalagem consumida no dia anterior, isso já não está dentro do espírito da lei relativamente ao ponto de venda Horeca. Situação diferente é quando o pagamento é pós-consumo. Desculpem. Desculpem. Pensemos, por exemplo, no restaurante tradicional. No restaurante tradicional, a embalagem, a bebida é levada à mesa e, em condições normais, a embalagem mantém-se no estabelecimento. Portanto, nestas situações, não é necessário, não deve ser cobrado o valor de depósito. Qual é a exceção? As situações de exceção serão as situações em que, por alguma razão, o estabelecimento não fique na posse da embalagem. Imaginemos que o cliente diz que bebeu meia garrafa de água, por exemplo, e quer levar a embalagem para casa. Nesse caso, o estabelecimento tem todo o direito de cobrar o valor de depósito. Ou se a criança na mesa rasgou o rótulo da embalagem e o código de barras ficou legível. Porque reparem, a diferença é que se a embalagem se mantiver na posse do estabelecimento e estiver intacta, vale os 10 cêntimos. Se estiver danificada, deixou de valer. Aqui a lógica de não ter que se cobrar o valor de depósito é porque a embalagem fica no próprio estabelecimento e o estabelecimento, a partir do momento que devolve a embalagem, vai ser ressarcido desse valor. Portanto, seja numa situação, seja noutra, o ponto de venda Horeca tem que armazenar as embalagens. É importante dizer que as embalagens devem estar inteiras e com o código de barras legível e, quando lhe for conveniente, deve entregar as embalagens num ponto de recolha que lhe seja conveniente. Pode ser, por exemplo, num supermercado, num hipermercado,
que tenha, que seja ponto de recolha, seja, por exemplo, os tais quiosques de volta da própria STR Portugal, que já referi atrás. Novamente, as embalagens devem ser devolvidas inteiras. Porquê? Porque, por exemplo, as máquinas dos pontos de recolha do retalho não vão aceitar as embalagens se elas não tiverem o código de barras legível, se não estiverem vazias ou se estiverem muito amassadas. Portanto, é importante ter isto em linha de conta. Para além disso, temos uma outra situação distinta, que é que a lei também prevê, que é os estabelecimentos Horeca, que assim o entendam, podem procurar constituir-se como pontos de recolha. No entanto, esse pedido fica sujeito à aprovação da STR Portugal. Ou seja, pode haver estabelecimentos que, por alguma razão, digam: eu quero receber qualquer embalagem que me tragam aqui, independentemente de não ter sido eu a vender isto ao consumidor. Este pedido fica sujeito à aprovação da STR Portugal, vai depender também da capilaridade da rede na respectiva zona e, a partir daí, se for aprovado, o estabelecimento pode ser um de dois tipos de ponto de recolha. Ou um ponto de recolha manual, ou seja, sem máquina. Nesse caso, uma das vantagens que tem é que a STR Portugal terá que assegurar a logística da recolha de restos. Ou então pode ser um ponto de recolha automático, se quiserem fazer o investimento nessas máquinas RVM, e neste caso, para além de assegurar a logística, a STR Portugal terá que pagar o chamado valor de manuseamento, um valor que compensa, entre outras coisas, a aquisição desta máquina. Já vamos falar das máquinas mais adiante. Para além disso, já referi os quiosques de volta, e no caso destes pontos de venda Horeca que se queiram constituir como pontos de recolha, é importante referir que tem que se registar no portal da STR Portugal e tem que celebrar um contrato com a STR Portugal. Este processo é o tal que vamos explicar no final desta apresentação. Dizer-vos também que há um conjunto de informação no site strportugal.pt que aconselho a consultarem, que, entre outras coisas, nomeadamente no caso de se quererem constituir como ponto de recolha, tem um documento que se chama Manual do Ponto de Recolha, que tem um conjunto de direitos e obrigações associados aos pontos de recolha, embora neste caso mais ligado à parte dos supermercados, mas muitos dos requisitos serão os mesmos. Passado aquilo que é específico para o ponto de venda Horeca, queria-vos também, não queria deixar de vos dizer o que é que vai acontecer no retalho. No retalho, a situação é diferente, porque a lei obriga que todas as lojas de comércio alimentar com mais de 50 metros quadrados têm que se constituir como pontos de recolha, tirando aqui algumas exceções, que são as lojas com menos de 400 metros quadrados, que poderão pedir a isenção desta obrigação. Pronto, isto aqui não é tão relevante para vocês e eu se calhar vou saltar. Desculpem, vou só indicar-vos aqui que este ponto é importante e até eu vou assinalar aqui, que é, no caso dos pontos de recolha manuais, é importante dizer que o valor de depósito é devolvido aos pontos de recolha. Já vos tinha dito que a STR Portugal terá que assegurar a recolha dessas embalagens. O valor de depósito é devolvido em função das quantidades recebidas e contadas nos centros de contagem e triagem da STR Portugal. Significa que, uma vez mais, se o ponto de recolha aceitar uma embalagem que não faz parte do sistema ou que não cumpre os requisitos, essa embalagem pode não vir a ser paga quando futuramente for contada nos centros de contagem e triagem da STR Portugal. Para além disso, é importante dizer-vos, e isto também é válido para os pontos de venda Horeca, que não podem existir produtos volta, ou estes produtos que fazem parte do sistema, na prateleira ou à venda ao consumidor antes da data de arranque do sistema. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, existe um período de transição previsto de 120 dias, o que significa que após o período de transição, todos os produtos à venda terão que fazer parte do sistema. Portanto, o que é que isto quer dizer na prática?
O sistema vai arrancar no dia 10 de abril de 2026, significa que a partir do dia 9 de agosto não poderão existir produtos pré-volta, chamemos assim, à venda. Isto significa que os pontos de venda Horeca, para aqueles artigos de menor rotação, têm que ter o cuidado de procurar ter um estoque o menor possível antes da data de arranque do sistema, para evitar qualquer situação em que algum desses produtos não seja escoado neste prazo de 120 dias. Portanto, este é um ponto importante. Importa, de facto, fazer aqui uma gestão do estoque, gestão de inventário, para evitar este tipo de situações. Para além disso, e agora estou a falar dos pontos de recolha, há um conjunto de requisitos que já referi, estão no manual do ponto de recolha. Também já referimos a questão da discriminação do valor de depósito. E pronto, aqui eu acho que posso saltar isto, porque tem mais a ver com os pontos de recolha que, como eu disse, estarão mais concentrados nos super e nos hipermercados. Falando-vos um pouco das máquinas, as tais RVMs ou Reverse Vending Machines. Há diversas tipologias de máquinas. Estas máquinas de maior dimensão, naturalmente, estarão concentradas nos hipermercados maiores. A maior parte dos pontos de recolha, nomeadamente os supermercados, terão mais máquinas deste género, as chamadas máquinas standalone. Estas máquinas, chamadas bulk ou multifeed, são máquinas de grande capacidade, são as tais que existirão também nos quiosques Volta que eu vos referi, promovidos pela SR Portugal. Portanto, estas máquinas são mais orientadas precisamente para o consumidor profissional, nomeadamente para o dono do café ou do restaurante, que tenha uma grande quantidade de embalagens. E a grande diferença é que, enquanto nestas máquinas as embalagens têm que ser colocadas uma a uma, neste tipo de máquinas pode-se despejar um saco ou uma caixa cheia de embalagens e a própria máquina vai fazer a sua contagem e, portanto, o processo acaba por ser mais rápido e daí nós estamos a prever que os tais 48 quiosques de volta que devemos ter no país vão funcionar com este tipo de equipamentos. Entretanto, passo aqui a palavra à Sofia, que levantou a mão. Boa tarde. Era uma dúvida rápida relativamente ao slide anterior. Relativamente aqui à devolução do valor de depósito. Sendo que na minha empresa nós constituímos o caso do cliente paga, consome, mas pode pedir pode devolver a embalagem que consumiu e aí pedir o valor do depósito. Nós aqui deduzo que somos manuais, nós podemos escolher se fazemos a devolução em numerário ou por intermediário de um vale ou o que seja. Questiono, não sei se vão falar a seguir, peço desculpa de colocar a dúvida já, mas depois como é que se faz este retorno do SDR ao valor e como é que fazemos esta contabilização do valor dos depósitos que demos ao cliente e depois como é que é feito este retorno e se podemos, uma vez fazer em numerário, depois se acharmos que podemos, a partir de algum momento, fazer a partir de um vale, como é que, se uma vez decidido o método, tem que sempre ser o mesmo método e depois como é que é todo o processo do reembolso. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Sofia, pela sua questão. Aqui nós estamos a falar dos pontos de recolha, mas na verdade o seu ponto é válido quer para os pontos de recolha, quer para o ponto de venda Horeca. Portanto, eu reforço isto e desculpem se me vou repetir, mas eu queria mesmo ser claro neste aspecto. Um ponto de venda Horeca, por defeito, digamos assim, não é um ponto de recolha, ou seja, é um ponto de venda Horeca que, de acordo com a legislação, só tem que aceitar as embalagens que vendeu. Portanto, a lógica para o que a legislação diz para o ponto de venda é o café. Eu fui ao café, comprei uma lata de refrigerante, até paguei porque aquilo era pré-pagamento e passado meia hora vou novamente à caixa, devolvo a embalagem e o ponto de venda tem que me dar o valor daquela embalagem.
Um ponto de recolha é diferente. Um ponto de recolha, posso chegar ao ponto de recolha e levar 100 latas de refrigerante. E o ponto de recolha tem que me aceitar essas 100 latas. Por isso, eu atrever-me a dizer que a esmagadora maioria dos pontos de venda Oreca não vão ter grande interesse, nem vão se querer constituir como pontos de recolha. Portanto, daí este esclarecimento. No entanto, podem, por alguma razão, existir estabelecimentos Oreca que digam, não, eu quero também ser ponto de recolha, porque quero prestar aqui este serviço aqui à terra onde estou inserido, porque não há supermercados nas imediações e acredito que isto é algo interessante aqui, pelo menos para a minha área de influência, e aí tudo bem, de acordo com aquilo que eu já referi atrás, deve-se registrar no portal da STR Portugal, pedir para se constituir como ponto de recolha, vai-se analisar todo esse contexto e se constituir como ponto de recolha, aí sim a STR Portugal terá a obrigação de garantir depois a logística da recolha. No entanto, relativamente à questão concreta que me colocou, a lógica é, eu tenho que reembolsar, seja ponto de venda, seja ponto de recolha, eu tenho que reembolsar o consumidor pelo valor que ele pagou. Posso fazê-lo com um vale ou com um vale de compras, no sentido de ele usar isso numa das compras subsequentes. Portanto, a resposta curta à sua pergunta é sim, posso ter um vale de compras. No entanto, há aqui uma pequena nuance, que é o consumidor pode exigir que esse vale seja convertido em dinheiro ou que seja dado diretamente em dinheiro. Portanto, o estabelecimento pode dar o vale desde que o consumidor o aceite. O consumidor, no entanto, tem essa prerrogativa de poder exigir o dinheiro. Ok? Fui claro? Respondi à sua pergunta? Sim. Assim, falta só a parte do e como é que depois a SDR nos reembolsa a nós. Pronto. Se for um ponto de venda, a SDR não vai reembolsar diretamente. Portanto, o ponto de venda, Oreca, vai ter que guardar as suas embalagens e dirigir-se a um ponto de recolha para entregar as embalagens. E nesse caso, obviamente, ao entregar as embalagens, vai poder ser ressarcido desse valor. Se entregar as embalagens, por exemplo, num quiosque que volta, vai poder até ter um crédito direto em conta, digamos assim, portanto uma transferência bancária não estamos em condições de dizer exatamente como é que vai ser, mas pode ser um MBWay ou um contactless ou outro processo de uma app que permita acreditar o ponto de recolha. Se for a um supermercado ou um hipermercado, que será, repito, a esmagadora maioria dos pontos de recolha, o que estão previstos são diversas formas de reembolso. Pode ser feita uma doação, pode ser emitido um voucher que pode ser usado no supermercado ou no hipermercado ou na respectiva cadeia, mas que também pode ser convertido em dinheiro, ou em alguns casos poderá haver aqui um processo também de crédito bancário, chamamos assim, se alguma das cadeias de retalho optar por essa via. Tanto quanto julgamos saber, a maioria das cadeias de retalho não disponibilizará essa solução, mas essa é uma das opções que existe. Também em algumas cadeias de retalho, esse voucher pode ser desmaterializado no respectivo esquema de fidelização que algumas das cadeias de retalho têm. Portanto, aqui é no caso em que o ponto de venda Oreca não se constitui como ponto de recolha. Se o ponto de venda Oreca se constituir como ponto de recolha, nesse caso, a STR Portugal garantirá a recolha dessas embalagens, portanto, todo esse processo logístico, e mensalmente, após a contagem dessas embalagens, se o ponto de recolha for manual, a STR Portugal creditará, num prazo de 30 dias, o respectivo ponto de recolha, relativamente a todas as embalagens que foram recolhidas. Por isso é que exige todo um processo de registro, indicação de dados bancários, etc., para que depois possa ser feito
acerto de contas mensalmente, nomeadamente na devolução dos valores de depósito, no caso dos pontos de recolha manuais, e na devolução dos valores de depósito mais o pagamento do valor de manuseamento, no caso dos pontos de recolha automáticos. E agora, Sofia, ficou esclarecida? Sim, obrigada. Obrigado, eu. O objetivo desta sessão é mesmo esclarecer, procurar esclarecer tudo, portanto, não se coíbam de fazer as perguntas que entenderem. Cláudia, faz favor. Cláudia Neolide levantou a mão, não sei se quer colocar a questão, mas não a estamos a ouvir. Tenho que ligar o micro. Sim. Agora Boa sim. tarde, sim, estou aqui. Desculpa lá. Força, faz favor. Boa tarde. Eu tinha uma pergunta bem rápido. No contexto do país como desafios sociais como Cabo Verde, onde há jovens com situações vulneráveis devido ao consumo de álcool e drogas, gostaria de saber se o sistema da SDR pode ser configurado de uma forma a não entregar dinheiro em numerário, mas apenas vouchers para produtos essenciais. Existe tipo essa opção? Obrigado, Cláudia, pela sua questão. O que nós temos previsto para os pontos de recolha, nomeadamente os pontos de recolha baseados nas tais máquinas, nas RVMs, nas Reverse Vending Machines, uma das opções obrigatória é a doação. E, portanto, todas as máquinas terão a opção de o consumidor escolher fazer uma doação. Depois, o proprietário, digamos, da máquina e do ponto de recolha, naturalmente tem liberdade para escolher as entidades a quem quer dirigir, para quem quer encaminhar o montante das doações. Na verdade, a doação é feita pelo próprio consumidor, mas os pontos de recolha têm a liberdade de escolher as entidades com quem vai trabalhar. Portanto, no caso de querem representar em alguma entidade que gostasse de fazer parte deste ecossistema, chamemos assim, do ponto de vista das doações, terão que contactar os proprietários dos pontos de recolha. Como eu digo, maioritariamente serão as cadeias de super e hipermercados, mas depois muitas outras entidades poderão ser pontos de recolha, desde pontos de recolha públicos, municípios, mercados, etc., e a própria SDR Portugal, como disse, também terá uma rede que prevemos que seja de 48 pontos de recolha, embora estes pontos de recolha tenham características um bocadinho diferentes, que estão muito vocacionadas para o consumidor profissional. Muito obrigada. Obrigado, eu. Cristina? Pedro, só se me permites, só reforçar aqui uma ideia que eu não sei se ficou totalmente clara no caso da pergunta da Cláudia. A ver, o sistema de depósito e reembolso obriga sempre a um pagamento à cabeça, na altura da aquisição dos produtos, do valor de depósito, que depois é restituído com a devolução das embalagens. Portanto, não é um sistema de incentivo. Portanto, em momento algum, vão ser entregues aos utilizadores do sistema, vai ser dado dinheiro. Portanto, o que é feito é tornar o valor que foi pago à cabeça. E no caso do STR português, é obrigatório pela licença atribuída à STR Portugal a possibilidade de restituir esse valor de depósito em dinheiro. Portanto, essa possibilidade tem que existir. Não é desejável, porque sabemos que vai causar alguns desequilíbrios em alguns pontos de recolha, mas é obrigatório por lei que um consumidor que pagou o valor de depósito queira receber esse mesmo dinheiro em numerário. Era só isso, Pedro, porque eu acho que não tinha ficado clara esta diferença entre incentivo e depósito, e nós aqui estamos a falar sempre num sistema de depósito. Agradeço e complemento Cristina, sempre. Desculpa, força, Cristina. Não, força, muito obrigada, mas essa sua resposta foi a resposta que eu estava à procura, então eu agora fiquei a saber se que é obrigatório, sim, então o de desenvolvimento do SDR, mas também com o dinheiro tem que ser mesmo a ser resolvido. Muito obrigada. Obrigado a ambas. Vamos continuar.
Pronto, eu agora vou passar um pouco mais rápido esta parte, dizer-vos também que para as lojas que sejam pontos de recolha poderão existir aqui diversos fluxos logísticos, pode haver aqui operadores contratados diretamente por STR Portugal, no caso das cadeias de retalho, em alguns casos pode ser feita logística inversa, inclusivamente se houver distribuidores que trabalham com o canal Horeca que queiram fazer logística inversa, naturalmente isto pode ser considerado, e teremos poucos casos, mas teremos 2 ou 3 casos em que os próprios sistemas municipais farão esta logística. Já referi que vamos ter 2 centros de contagem e triagem, um na zona de Porto, outro na zona de Lisboa, portanto isto aqui tem mais a ver com esta retaguarda, com este back-office da STR Portugal, mas é só para terem uma noção também de como é que tudo isto processa, e portanto todas as recolhas do país são encaminhadas para os tais centros de contagem e triagem, onde é feita a triagem e a contagem naturalmente das embalagens, como o nome indica, para depois tudo isso ser encaminhado para reciclagem, e o objetivo é que cada garrafa dê origem a uma nova garrafa, cada lata dê origem a uma nova lata. Falando-vos um pouco sobre comunicação. A comunicação é crítica neste tipo de sistemas, portanto nós vamos começar a comunicar com o consumidor de forma muito intensa a partir do início do próximo ano. O sistema arranca em abril, portanto janeiro a março será um período para dar a conhecer o sistema, explicar ao consumidor como é que o sistema funciona, e a partir do momento que o sistema entre, vamos sempre procurar envolver, angariar novos consumidores para o sistema, e depois nos anos seguintes vamos sempre ter algumas ações para recordar aspectos que sejam relevantes. Vamos ter uma comunicação impactante, muito informativa, que vai chegar a todos e que acreditamos que vai ser muito, muito dinâmica. Outra coisa importante é que os pontos de recolha vão permitir que a experiência do consumidor seja uniforme. Portanto, o consumidor, quer vá em insignia A, quer vá em insignia B, vai ter as mesmas regras, porque isso é muito importante para que o processo seja simples para o consumidor. Isso é um fator de sucesso, obviamente. A marca será a marca Volta, portanto, esta marca em breve será conhecida dos 10 milhões ou 10 milhões e meio de portugueses, vai ser muito divulgada nos mídia, em suportes físicos, em suportes digitais, portanto, será uma marca que rapidamente será conhecida de todos. As próprias máquinas e os pontos de retoma vão comunicar também a marca Volta. Isto aqui são imagens virtuais para terem uma ideia de uma máquina, neste caso aqui à porta de um supermercado, e portanto a maioria das máquinas terão um aspecto parecido com este para as máquinas standalone, ou um aspecto algures parecido com isto para as máquinas chamadas backroom, que são uma espécie de marca de máquinas encastradas. Gostava muito de vos convidar para posteriormente poderem consultar o site strportugal.pt, porque neste momento é uma ferramenta importante, quer de comunicação, quer de informação. Temos muitas facts, muitos documentos de apoio, temos um conjunto de informação bastante abrangente para explicar como é que o sistema funciona e que poderá ser complementar a esta sessão que estamos aqui a fazer. Para além disso, para quem se queira constituir como ponto de recolha, também tem um acesso direto a partir do site para poder entrar no portal da STR Portugal, embora nesse caso eu recomendaria sempre que consultassem também previamente algumas gravações de ações de formação para explicar como é que criam um utilizador, como é que criam a empresa, porque isso são passos prévios ao registro enquanto pontos de recolha, se for o caso. Bem, só dar-vos assim, não vou entrar aqui em detalhes, mas só para vos dizer, o sistema arranca dia 10 de abril, já o referi 2 ou 3 vezes. Neste momento estamos ainda numa fase de criar muita documentação, fechar procedimentos. As embalagens já começam a ser alteradas, é algo que ainda não é visível
para o consumidor, mas já está a acontecer. Estamos a começar a fazer os contratos com os operadores logísticos, estamos também a preparar os centros de contagem e triagem. Maior parte dos retalhistas, pelo menos das grandes cadeias, já começaram um processo de compra e, em alguns casos, de implementação das chamadas reverse vending machines. Em termos de comunicação, também temos um plano já em curso e a nível dos sistemas de informação já temos muita coisa feita. O sistema já está em funcionamento nesta lógica do back-office ou da retaguarda e em breve iremos implementar os módulos que estão ainda em falta. Estamos no ano zero daquele que costumamos dizer que vai ser, e acreditamos muito nisto, o melhor SDR do mundo. E, portanto, do ponto de vista da apresentação, era isto que eu vos queria mostrar e, conforme prometido, entraríamos agora numa fase de perguntas e respostas. Algumas já foram sendo feitas e eu agradeço-as muito, mas gostávamos mesmo que esta sessão fosse esclarecedora. Portanto, se tiverem mais perguntas, façam favor. Vamos pedir exatamente que façam aquilo que estão a fazer, que é levantar as mãos para irmos gerindo aqui a lista das questões. E, portanto, passo desde já ao Pedro Mendonça. Olá, boa tarde. Não sei se me estão a ouvir bem. Perfeitamente. A minha questão é muito simples. Eu queria só questionar se a SDR pensou em alguma metodologia de implementação nos centros comerciais. Penso que têm a noção que são espaços muito específicos e que não vale a pena agora estarmos aqui a falar sobre isso, mas gostava de saber se a SDR tem algum plano ou algumas questões pensadas. Pedro, muito obrigado. Excelente questão. Falha minha que não referi esse aspecto e, portanto, agradeço-lhe mesmo muito ter colocado a pergunta. Os centros comerciais, sim, naturalmente é um tema muito importante e que nos preocupa. O nosso entendimento é que estas obrigações que a lei refere relativamente aos pontos de venda Horeca ficam cobertos se, por exemplo, num caso do centro comercial, existir uma sessão colaborativa, por exemplo, no food court do centro comercial, e, portanto, entendemos que quando a legislação diz que o estabelecimento Horeca tem que aceitar a embalagem, é razoável, no mínimo, dizer ao cliente, olha, eu aceito a embalagem, mas a solução está aqui a 10 metros, porque é uma solução para aqui, para o food court inteiro. Portanto, naturalmente, acreditamos que os centros comerciais devem pensar soluções colaborativas e que possam, de uma forma mais eficiente, servir os diversos estabelecimentos Horeca que estão presentes, pelo menos quando estão na mesma zona. Nós já tivemos conversas e contactos diversos, não diretos e indiretos, com a Associação Portuguesa de Centros Comerciais, por exemplo, e até com alguns operadores, no sentido de os sensibilizarmos para esta questão. No entanto, como também devem compreender, nós podemos recomendar, estamos totalmente disponíveis para procurar encontrar soluções em conjunto com os diversos operadores. No entanto, a decisão final, naturalmente, e a configuração das soluções depende de cada operador. Portanto, do nosso lado, temos estabelecido contactos, temos procurado sensibilizar as diversas entidades para o assunto, mas depois, em última instância, as decisões não nos competem a nós. Mas gostávamos muito que nos centros comerciais, em todos os espaços onde há um espaço comum, digamos, para diversos pontos de venda Horeca, se pensassem em soluções colaborativas, porque naturalmente são mais eficientes e provavelmente melhores para todas as partes, incluindo para o consumidor. Obrigado. Obrigado eu. Passava à Joana Silva. Boa tarde. A minha questão está muito alinhada aqui com a do Pedro, que agora colocou, que tem a ver exatamente com, portanto, os estabelecimentos de restauração inseridos em food courts de centros comerciais. Então, sendo essas soluções colaborativas que eu concordo que deve passar pelo próprio centro comercial em disponibilizar os tais máquinas de pontos de recolha nos espaços comuns, a minha questão agora é, imaginemos um cliente que consome no meu estabelecimento, mas depois quer ir devolver no estabelecimento do vizinho ao lado.
Lá está, ou seja, é preciso haver aqui uma comunicação concertada, se realmente o centro comercial assumir esta posição, para que todos os operadores encaminhem a embalagem para ser colocada no ponto de recolha e não haver aqui cada um a fazer a sua solução, não é? Portanto, É exatamente isso, Joana. E repare, respondendo muito concretamente a essa pergunta, o consumidor, neste caso do food court do centro comercial, se comprou a embalagem ou o produto no ponto de venda Oreca A, não pode devolvê-lo no B. Por isso é que a lei prevê que, em caso de dúvida, o próprio ponto de venda possa pedir o comprovativo da compra. Obviamente sabemos que isso é mais uma entropia do processo operacional e, portanto, aqui também tem que haver, digamos, uma adaptação daquilo que a lei diz ao contexto particular. No caso, porque é mais uma verificação que o operador teria que fazer. Mas, de facto, a sua questão, que é uma questão muito concreta e que faz todo sentido, reforça aquilo que estávamos a dizer. Era importante, nesses espaços conjuntos, procurar encontrar soluções colaborativas que serão mais convenientes para todos e mais eficientes para todos. obrigada. Mas a resposta é o ponto de venda Oreca, em caso de dúvida, portanto, não tem que pedir o comprovativo, mas pode pedir o comprovativo. Pode pedir. Portanto, agora aqui, provavelmente entra aqui, é necessário ver isto no contexto, ver isto estabelecimento standalone, em que o consumidor se calhar teve sempre ali no raio de visão. Naturalmente não vale a pena pedir o comprovativo, porque é óbvio que comprou aquele produto ali, se calhar num centro comercial poderá fazer mais sentido, se não existir a tal solução colaborativa, pedir o comprovativo. Mas a lei já colocou, imagino que o legislador já tenha colocado essa nota na lei, precisamente para salvaguardar estas situações, eventualmente até abusivas. Muito obrigado. Passava agora a Ana Marta novamente. Obrigada novamente. Eu pegando aqui vai, também. a questão é essa. Pagar não vai. Eu pegando Não vai pagar novamente nada, aqui. isso vai ser tudo consumidor, vai ver. Alguém tem o micro ligado, queria que desligasse. Força, Ana, por favor. Não, aqui o tema é, pegando aqui um bocadinho também este exemplo aqui que a Joana aqui referiu, para mim, um dos temas aqui que me assolou agora é, em teoria, eu posso ter, no caso de um food court, de um centro comercial, e passando aquele prazo que referiu, que a interpretação da lei seria que a devolução no canal Oreca deveria ser no próprio dia, portanto o consumidor deveria se dirigir no próprio dia para receber o reembolso. Em teoria eu posso ter um restaurante a não aceitar essa devolução desse valor, porque já foi no dia seguinte, ou melhor, o consumo foi feito, ou o pagamento foi feito no dia anterior, mas posso reencaminhá-lo para um ponto de recolha existente no shopping, e então aí ele consegue obter esse valor. Portanto, sem dúvida, eu acho que este ponto aqui dos prazos do reembolso é importante ter uma clarificação uniformizada. Também aqui à semelhança do que disse a Joana, relativamente no caso dos shoppings, mas também uma uniformização relativamente a como proceder aos prazos de reembolso. Porque eu acho que isto sim vai causar entropia. E eu vou ter... Primeiro, no caso da restauração, é que, como diz aqui, como está aqui também o meu colega presente, é que normalmente na restauração nós somos a marcha de saída, não é? Portanto, nós não recebemos produto que não uma vez saído do estabelecimento. Se ainda vamos ter mais este ponto de discussão e de interpretação com o consumidor, se pagou hoje ou amanhã ou depois, ou 5 dias ou 3, e depois pode ir ao canal, eu acho que isto é uma discussão que não... Só isso sim vai causar aqui problemas. E depois também, eu queria aqui colocar aqui uma questão que é relativamente... nós temos também estabelecimentos de restauração espalhados pelo território nacional e temos aqui algumas dúvidas até que ponto é que vai estar abrangido até o dia 10 de abril. E, portanto, a minha pergunta é como é que funciona a questão da logística inversa, que eu confesso que não percebi, a Cristina explicou aqui, mas eu não estou a perceber como é que funciona. E também, como eu já tinha falado outra vez, Pedro, está a ser planeado algum serviço por parte do canal, por parte da SCR, para recolha
junto do estabelecimento, ou seja, os estabelecimentos podem ter essa opção de recolha pela própria SDR, porque em termos de colaboradores, uma coisa é estar ali ao lado, junto do restaurante, outra coisa é estar a 1 quilómetro ou 2 quilómetros de distância, em termos operativos, eu estar a pedir um funcionário para pegar no seu carro, para ir com o belo do saco das embalagens para depositar noutro sítio, operativamente é complexo. Bem, obrigado, Ana, pelos seus comentários e pela sua pergunta. Relativamente à questão do serviço de logística, e desculpem-me porque eu vou aproveitando as vossas perguntas para reforçar alguns temas, porque poderão não ter ficado completamente claro. Um estabelecimento Horeca que seja um ponto de recolha, que se constitua como ponto de recolha, por lei, STR Portugal tem que garantir a logística e, portanto, pode fazê-lo de diversas formas. Ou contrata um operador que vai fazer a recolha dos sacos no vosso estabelecimento, ou, por exemplo, contrata um distribuidor que já hoje vos entrega produto para fazer essa logística inversa e quando vos vai entregar o produto, fazer a recolha dos sacos com as embalagens. Pode fazê-lo de diversas formas, mas é responsabilidade da STR Portugal e tem que o fazer, de acordo com a lei. Se o ponto de venda não for ponto de recolha, que, repito, será provavelmente a esmagadora maioria das situações, a STR Portugal de facto não tem essa obrigação. O que neste momento a STR Portugal está a equacionar, precisamente para as situações em que estabelecimentos que pelo seu contexto tenham dificuldade ou possam ter dificuldade em devolver as suas embalagens num ponto de recolha, a STR Portugal está a equacionar poder fornecer um serviço, que neste caso será um serviço pago naturalmente, de recolha dessas embalagens. Mas eu ainda não nos podemos comprometer com isso neste momento, é um processo que estamos ainda a avaliar e tentar perceber se existirá um número mínimo de estabelecimentos Horeca que estejam potencialmente interessados nesse sistema, porque se houver escala é mais fácil termos uma proposta que seja minimamente eficiente. Obviamente, se não houver escala, é mais dificilmente conseguirmos um sistema que seja, digamos, economicamente viável. Portanto, isso é um tema que está em avaliação. Neste momento ainda não vos posso dizer claramente se vamos ou não disponibilizar esse tipo de serviço, mas, Ana, tomei boa nota daquilo da conversa que tivemos há uns dias atrás e estamos neste momento a avaliar essa situação. Muito obrigado. Mas em termos de logística inversa com os distribuidores, ou seja, por exemplo, do exemplo da Small Compal, a Small Compal vir recolher esse produto? Era assim por que isso, poderia ser um distribuidor. Repare, os processos de logística inversa tendem a ser mais eficientes. Por exemplo, na distribuição moderna, nós, em princípio, vamos ter um conjunto de insígnias em que eles próprios vão fazer a logística inversa. E nesse caso, no caso da distribuição, como a STR Portugal tem que assegurar a logística, poderá ser mais barato para toda a gente se pudermos ir recolher ao entreposto da insígnia A ou da insígnia B, em vez de termos que ir recolher a centenas ou a milhares de lojas da mesma insígnia. Portanto, tudo isso tem que ser analisado casuisticamente. No caso do Horeca, sabemos que há um conjunto de distribuidores de produto que, eventualmente, têm capacidade disponível nos seus veículos de transporte e que possam fazer a logística inversa por um preço menor ou de uma forma mais eficiente, se quisermos, do que se tiver que ir um operador dedicado. Portanto, tudo isso está a ser avaliado, mas temos que, naturalmente, analisar o económico dos respectivos processos. Só uma nota muito final e juro que me calo, Pedro, e peço desculpa aos demais participantes. Relativamente aqui apelava, e eu sei que o Pedro disse que está a verificar essa situação, mas apelava a alguma brevidade no que diz respeito ao documento que é necessário depois entregar, ou seja, nota de crédito, seja outro, já disse que não tem um entendimento na nota de crédito. Porquê? Porque até 10 de Abril há necessidade, qualquer tipo de intervenção nessa matéria requer desenvolvimento em termos de software do programa de faturação e, portanto, estamos aqui um bocadinho preocupados com o aproximar do
do período de entrada em vigor e não ter isso ainda fechado. Ana, Obrigada. sim, obrigado pela nota. Estamos completamente conscientes disso. Posso garantir-lhe que isso vai acontecer nas próximas semanas. Nós vamos produzir o documento e provavelmente até vamos agendar depois uma sessão deste género específica para os temas de faturação e temas fiscais. Está bem? Não está esquecido de todo. Obrigada. E estamos conscientes da urgência. Obrigado. Passava a Diana. Olá, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Obrigada pela explicação que acho que foi bastante clara. Não é tanto uma questão, mas é mais aqui uma intervenção para clarificar a questão dos restaurantes inseridos nos centros comerciais. Isto porque pode ser aqui um update de informação relevante, que nós pronto, enquanto associação que representa o setor, temos aqui, pronto, desde há uns tempos esta parte, a trabalhar também com a STR Portugal e com outras entidades, sempre para garantir aqui um menor impacto na operação. E o que nos preocupa bastante são as situações de pré-pagamento e principalmente os estabelecimentos inseridos em centros comerciais, porque habitualmente não recebem as embalagens nos circuitos. E reunimos com a Associação Portuguesa de Centros Comerciais ontem, com a diretora executiva, e a resposta deles foi bastante positiva, ou seja, eles indicaram-nos que querem fazer parte da solução e não do problema, e que inevitavelmente vão responder à pressão dos lojistas e também dos consumidores. Portanto, eles, principalmente os 7 grandes, vão alinhar no início, certamente, com soluções que favoreçam aqui uma recolha melhor para os seus lojistas. Pelo menos foi essa a indicação que tiveram e que estão a ver as possibilidades e já reúnem também com fornecedores de máquinas de RVM e tudo mais. E também pediram, pronto, para dar esta nota de que estão realmente motivados para fazer parte do sistema. Inclusive tem um centro comercial que disponibilizou para fazer um projeto piloto. E pronto, deixo-vos aqui também esta nota de que se quiserem aproveitar para também entrar em contacto com isso. Mas aqui um bocadinho mais para descansar os estabelecimentos Horecas nos centros comerciais, entre que estas soluções estão a ser pensadas e uma nota importante também que nos informou, ou seja, não é uniforme entre centros comerciais onde é que vão colocar esta máquina. Alguns ponderaram, porque também depende do espaço que têm, uns ponderaram ser no food court, porque existe espaço, e outros ponderaram também ser junto dos parquímetros nos parques de estacionamento. Portanto, ainda também estão aqui a equacionar estas soluções. Era só para acrescentar esta nota. Diana, obrigadíssimo, foi muito, muito útil, são boas notícias e agradeço também à Aresp porque tínhamos falado aqui há uns dias e sabíamos dessa reunião e também pedimos para vocês também, enfim, naturalmente com o peso que têm, também procurarem sensibilizar naturalmente outras entidades, porque vocês são parte muito interessada dos vossos associados e agradeço imenso. Obrigada. Bem, obrigado eu. Passava a palavra ao Valdo. Não estamos a ouvir, Valdo, não sei se está a falar. O Valdo tem a mão levantada, mas nós não estamos a ouvir o Valdo. Eu vou continuar com a Carla e o Valdo a qualquer momento, quando consiga resolver o problema, entra. Carla Dias, por favor. Sim, olá, boa tarde. Não sei se me estão a ouvir bem. Estamos a ouvir perfeitamente. Muito boa tarde a todos. Obrigada pelo vosso esclarecimento. O meu nome é Carla Dias e estou, através daqui do representante autorizado Waste Trends, a assistir aqui à vossa sessão, que agradeço. E talvez vá fazer uma pergunta, se calhar muito antecipada, porque já liguei para a vossa linha e percebi que ainda, penso que ainda não há uma resposta, contudo, uma vez que eu estou a assistir, decidi questionar. Nós temos aqui algumas empresas estrangeiras a questionar a possibilidade de fazer o registro com a SDR e, portanto, a minha questão é se isso vai ser possível também em abril ou só mais para a frente, ou se ainda não temos informação. Temos informação, a Cristina, eu até pedi à Cristina Costa para responder, porque o registro dos representantes autorizados embaladores já está aberto
para empresas nacionais, certo, Sim, Cristina? correto, sim. Os representantes autorizados já se conseguem registar no nosso site e já temos inclusive outros representantes autorizados registados e, portanto, aí já podem registar os produtos que representam. Mas os representantes, peço desculpa, os representantes autorizados então já podem fazer o registro das empresas estrangeiras, é isso? Não fazem o registro das empresas estrangeiras. Vamos ver, de acordo com o mecanismo do representante autorizado definido pela APA, o representante autorizado vai se substituir ao embalador perante a SDR Portugal. Portanto, o representante autorizado assume a responsabilidade em nome das empresas que representa. Portanto, terá que registar os produtos que representem, não as empresas. Eu peço desculpa, estamos a ouvir barulho na linha. Ok, está ótimo. Desculpe, Carla. Ora essa. Ia só sugerir, se possível e quando possível, se me pudessem depois enviar resposta por e-mail. Eu não sei se foi essa, Cristina. Eu enviei um e-mail para o geral, não sei se teve acesso ou se quer que envie. Nós vamos procurar. Portanto, não se quiser para outro endereço, se achar. Não, nós tem o seu contacto, não tem nesse e-mail que nos enviou. Sim. Pronto, sim. então eu vou confirmar e enviaremos a resposta. Está bem, depois então esclarecemos melhor, não vale a pena estar a ocupar mais aqui o tempo. Obrigado, Carla. Obrigado. Passava agora a Inês Melo. Olá, boa tarde. Conseguem me ouvir? Perfeitamente. Obrigada. Antes de mais, agradecer também a toda a explicação. Eu sou colega da Ana Marta e, portanto, como estava a dizer, uma das nossas preocupações é a questão exatamente de todo o nosso sistema estar montado numa marcha em frente e, portanto, não recebermos produto que já tenha sido manuseado pelo cliente nas nossas instalações. E nisto, e algumas perguntas que eu tinha já foram sendo respondidas, mas nomeadamente eu agora queria esclarecer também uma questão. Na questão da logística inversa, que poderá ser feita pelos próprios distribuidores de bebidas, que nos façam entregas a nós, estes operadores têm informação, não sei se poderão ter ainda esta informação na vossa posse ou não, mas estes distribuidores recolherão apenas as suas embalagens ou de outros fornecedores também? Não, isso só faria sentido para recolherem todas as embalagens. Todas as embalagens. Vocês não vão estar agora a ensacar embalagens diferentes em sacos diferentes. Isso seria completamente impensável. Portanto, qualquer potencial acordo com um distribuidor para fazer logística inversa, naturalmente teria que recolher tudo que está no ponto de venda Oreca. Ok. Outra coisa que queria, e mais uma vez neste sentido de garantir também a segurança nos nossos estabelecimentos, não sendo um ponto de recolha oficial, mas existirá ou estará previsto algum género de equipamentos, de recolha específicos para este tipo de situações que possa ser colocado nos restaurantes, em que o cliente, no fim da sua refeição, possa depositar estas embalagens para este fim? Obrigado, é uma ótima pergunta. No caso dos pontos de recolha oficiais, como chamou, sim, há um conjunto de regras, os sacos pré-definidos para serem comprados a determinados fornecedores, têm que cumprir um conjunto de requisitos. No caso dos pontos de venda Oreca, não sendo ponto de recolha, naturalmente cada ponto de venda Oreca tem que encontrar a melhor forma de fazer chegar as suas embalagens, mantendo-as o mais intactas possíveis, a um respectivo ponto de recolha. Portanto, não há nenhum requisito especial. No caso de haver um contrato qualquer com a SR Portugal, com um distribuidor, ou seja, com a logística inversa, para fazer a recolha, naturalmente isso tem que ser articulado com o operador logístico. Mas a resposta curta é, não sendo um ponto de recolha oficial, conforme lhe chamou, não há aqui nenhuma obrigação relativamente ao tipo de consumíveis a serem utilizados. Ok.
Obrigada. Obrigado, Inês. Obrigado, Inês. Passava a palavra à Cláudia. Sim, muito boa tarde outra vez. O meu projeto, que é Verde Amanhã, pretende criar um sistema de recolha e retorno de embalagem em Cabo Verde, inspirando no modelo da SDR Portugal. Gostaria de saber se este sistema poderia também funcionar em Cabo Verde, considerando as diferenças de dimensão e infraestruturas do país. Cláudia, obrigado pela sua questão. O sistema de que estamos a falar é o sistema que vai existir em Portugal e de acordo com a legislação nacional. De qualquer forma, estamos disponíveis. Se quiser depois, julgo que não hoje, né, naturalmente não é o momento certo, mas estamos disponíveis para poder conversar com a Cláudia e procurarmos encontrar, ou pelo menos dar algumas dicas e podermos reunir com alguém em Cabo Verde, no sentido de podermos também partilhar da nossa experiência e verificar aqui alguma potencial colaboração até futura, está bem? Mas isso trataríamos noutro contexto. Se nos quiserem enviar uma mensagem através do nosso site, naturalmente garantiremos a resposta e depois falaremos consigo nesse sentido, está bem? Está bem, muito obrigada. Obrigado. Tentava novamente passar ao Valdo, a ver se conseguimos agora ouvi-lo. Valdo? Não o estamos a ouvir. Se o Valdo não conseguir resolver o problema técnico, pedia-lhe só que colocasse a questão no chat e vamos tentar responder por essa via. E, entretanto, passava à Rita Ferreira. Sim, olá, boa tarde. Conseguem ouvir-me? Sim. Perfeitamente. Então, nós somos importadores e distribuidores de bebidas estrangeiras e, como tal, então temos que fazer o registro das embalagens e alterar a rotulagem das mesmas. A minha pergunta é, nós podemos já fazer, estamos a aguardar, já fizemos o registro, como responsáveis pelos produtos no mercado nacional. Aguardamos que o contrato seja fechado, que nos enviem um contrato. Temos que esperar que esse contrato seja fechado para poder fazer o registro das embalagens, obrigatoriamente, ou podemos avançar com esse processo, porque tudo isto acaba por demorar muito tempo, não é? Obrigado, Rita. Queres responder, Cristina, por favor? Sim, pode ser. Rita, neste momento, portanto, o processo do contrato está ainda em avaliação pelas autoridades, pela APPLGAI. Agora, isso não impede que possam iniciar o registro dos vossos produtos. Portanto, nesta fase e até ao final do ano, o que está a decorrer é o registro dos produtos que se encontram no mercado. Para os produtos que não vão ter alterações além da adaptação da rotulagem, portanto, serão solicitadas amostras para fazer a validação da aceitação das embalagens em RVMs e depois, posteriormente, esse pré-registro é atualizado e finalizado, portanto, o registro, com base na apresentação das artes finais do novo rótulo, mas esse é um processo que só irá decorrer em janeiro. Mas, portanto, voltando à sua questão, sim, já podem e devem iniciar o registro dos vossos produtos. Ok, obrigada. Muito bem, então, não havendo mais questões, nós temos aqui um máximo de 40 minutos. Se não houver mais questões, nós passaríamos agora à terceira. Desculpa, Pedro, só aqui uma questão importante que surgiu agora no chat, que é quem procede à recolha logística inversa poderá cobrar valores diferentes do valor inicial. Não, assim, o valor depósito é um valor que será definido pela tutela, portanto é proposto pela SDR Portugal, mas será definido pela tutela e não pode ser alterado. Portanto, este valor tem que ser cobrado e devolvido ao longo de todas as transações, portanto, dos produtos que estão afetados pelo sistema de depósito e reembolso, mas não pode ser alterado este valor. E já agora, Pedro, uma outra questão do chat que não chegamos a responder, portanto, é se a solução colaborativa num centro comercial se sobrepõe à vontade do cliente querer efetuar a devolução no local de compra no centro comercial.
Não sei se queres responder a esta última. Desculpa, eu não estava Ah, a não fazer faz outra mal. pergunta, não. Não faz mal. Portanto, perguntam-nos que quando existe uma solução colaborativa num centro comercial, se o estabelecimento, no fundo, é obrigado a aceitar Ok. a devolução da embalagem pelo cliente ou não. Ora bem, a legislação é omissa nesse aspecto. O nosso entendimento é que existe uma solução colaborativa que isso cumpre com a lei. Mas, enfim, uma resposta totalmente cabal, e mesmo assim não sei se poderia ser totalmente cabal, isso requeria um parecer jurídico que nós, muito honestamente, não dispomos, que podemos procurar recolher, mas eu vou aqui tomar nota para pedirmos um parecer jurídico, mas o nosso entendimento é que uma solução colaborativa que esteja dentro do espírito da lei, de facto desobriga o estabelecimento Horeca a aceitar ele próprio a embalagem quando existe uma solução a meia dúzia de metros de distância. Mas vou pedir aqui um parecer jurídico para termos mais certeza nesta resposta, está bem? Pedro, entretanto, temos a questão do Valdo colocada no chat. Não sei se tens acesso, se queres que eu... Tenho acesso, tenho. Okay. Relativamente à questão do Valdo, os pontos de recolha manuais, se for um ponto de venda Horeca que se constitua como ponto de recolha manual, o nosso entendimento é que não tem direito a uma taxa de manuseamento ou ao valor de manuseamento. Terá sim, se for um ponto de recolha automático. Os 10 cêntimos por embalagem não estão sujeitos a IVA. Obrigado pela pergunta. De facto, nós não tínhamos respondido a esta questão, mas não estão sujeitos a IVA. E relativamente a valores de referência das RVMs, enfim, isto é muito variável. De qualquer forma, uma RVM, digamos, normal, das mais pequenas, anda na casa dos 18 mil euros, diria. Há um modelo de umas RVMs mais low cost, chamemos assim, com menor capacidade, que julgo que são as mais baratas existentes no mercado agora, que talvez andem na casa dos 12 mil euros. Isto são valores, só para terem uma ideia da ordem de grandeza, naturalmente que deverão contactar os respectivos fornecedores para poderem obter propostas. Já agora, essa informação está disponível no site da SDR Portugal. Neste momento há 4 fornecedores certificados para operar em Portugal, que são, sem qualquer tipo de ordem, naturalmente, a Tomra, a RVM Systems, a Silaf e a Invico. Portanto, naturalmente, se estiverem interessados, podem consultar os respectivos fornecedores. Bem, nós vamos tentando, nos próximos minutos, responder às questões que possam colocar no chat. Entretanto, agora passávamos à última parte da sessão, máximo na próxima meia hora, e que é algo que é relevante para quem se queira constituir como ponto de recolha, ou pelo menos esteja a equacionar essa hipótese. Portanto, vou passar ao meu colega Vítor Aires, que irá explicar o processo, começando por dizer que já existem sessões prévias, nomeadamente de registro de utilizadores e registro de empresas, cujas gravações estão disponíveis no site da SDR Portugal. O Vítor agora o que vai explicar é o processo de registro da empresa que quer ser ponto de recolha e do ponto de recolha propriamente dito. Vítor. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Vítor Aires. Obrigado, Pedro. E sem mais demoras vou então partilhar aqui o meu ecrã para que consigam visualizar todo este processo que é necessário para o registro como ponto de recolha no portal SDR. Para o portal SDR, que espero que estejam já, ou consigam todos ver através dos vossos ecrãs, temos que fazer o registro, em primeiro lugar, o registro como utilizador, onde, e até passando aqui para português, de forma a que consigam todos, ou que seja mais entendível para todos vós, criamos então aqui uma conta, e a partir dessa conta utilizei o vosso endereço de e-mail, ou o endereço de e-mail que quero utilizar aqui no portal SDR, e depois os caracteres que conseguirão visualizar nestas imagens que depois irão também ser colocadas no vosso lado. Será enviado um código de verificação para o e-mail que colocarem aqui acima
e depois a partir, quando clicar em continuar, farão o registro do Multi-Factor Authenticator, uma vez que este portal SDR tem como base fatores de dupla autenticação e que neste caso nós utilizamos o Microsoft Authenticator. E a partir daí nós utilizamos não só o login com e-mail e password, que entretanto vocês depois também poderão configurar, e um segundo passo de autenticação, um código de 6 dígitos que será apresentado nesse Microsoft Authenticator, que entretanto conseguirão configurar com passos bastante intuitivos para todo este processo de registro, antes de procederem ao registro de ponto de recolha, que será depois a quando do registro como utilizador no portal SDR. A título de exemplo, vou colocar aqui, vou proceder ao meu login aqui no portal SDR, onde tenho aqui o e-mail que coloco, a respectiva password, que obviamente está escondida. Clico aqui em Sign In, uma vez que eu já procedi ao registro enquanto utilizador. Ele irá-me pedir o código, que entretanto eu venho aqui no meu telemóvel e coloco o código de 6 dígitos que se encontra no Microsoft Authenticator. Clico em Verify, ou verificar, depois caso tenha a interface em português, e aqui estou na página inicial do portal SDR. A título de exemplo, e apenas a título de exemplo, nós temos aqui vários exemplos de empresas, mas quero apenas dizer que esta página inicial são apenas empresas de teste que nós vamos testando, uma vez que o ambiente que eu estou a apresentar é um ambiente de testes e todos os dados que eu vou apresentar também nesta apresentação são dados de dummy, são dummy data, como nós chamamos, porque são dados que nós utilizamos para este fim. Também para proteger a confidencialidade dos dados que depois também estarão presentes em produção e que é sempre muito importante fazê-lo. Clicando aqui nesta empresa de teste, que nós conseguimos, entretanto, verificar todos os stakeholders que nós podemos fazer ou preencher quando o registro da empresa no portal SDR. Mas antes de virmos a todos esses stakeholders e, sobretudo, ao stakeholder operador do ponto de recolha, que é aquele que nós teremos que nos focar nesta pequena apresentação, a quando do registro do ponto de recolha, eu vou primeiro explicar como se adiciona uma empresa. Basta depois clicarem aqui na opção adicionar empresa. Quero-vos também explicar que, para a vossa conveniência, terão a interface tanto em português como em inglês. Basta clicarem aqui nas respectivas bandeiras. E depois aqui numa empresa, vamos considerar uma empresa nacional, tenho aqui um NIF a título de exemplo também, onde ao clicarem em continuar, depois poderão colocar aqui todos os dados referentes à empresa que queiram registrar aqui no portal SDR. Eu, para ser um pouco mais rápido, vou colocar aqui só informações também de teste para que consiga, entretanto, ser um pouco mais rápido, mas os dados em questão são dados referentes ao nome da empresa, a morada, a localidade, o código postal, o contacto, porque tem sempre que haver um contacto principal. Este contacto depois poderá também ser delegado ou repartido por outros contactos a quando de um convite que todos vocês podem enviar aos utilizadores para que também fiquem associados à mesma empresa que vocês, enquanto, digamos, um paciente zero, um utilizador zero do portal, possam depois registrar essa mesma empresa, tal como estou a demonstrar neste momento. E ao clicar então em rever o registro, confirmam se os dados estão corretos e então registram a vossa empresa. Ela está registada e então depois verifico o e-mail para as demais instruções, que é apenas o e-mail de confirmação que a empresa estará registada. Estando ela registada, e voltando então agora aqui a esta empresa teste, que eu entretanto já estava a mostrar antes deste registro de empresa, a quando do registro de empresa, tal como acabei de demonstrar, terão o que nós chamamos de stakeholders, que é o stakeholder de embalador, operador do ponto de recolha e fornecedor de RVM. Embalador não é o vosso caso porque não tem a registrar produtos, fornecedor de RVM também não o são, porque não são nenhuma das 4 marcas certificadas pelo Pedro há pouco e que também não necessitam de
registar os vossos modelos e nem começamos a falar da RVM, portanto, vamos logicamente para o stakeholder de operador de ponto de recolha, onde todos vós conseguirão depois registar os vossos pontos de recolha, tanto num ponto de vista único, como num ponto de vista de pontos em massa. A única diferença entre um registro de ponto único e um registro de pontos em massa prende-se com a forma como querem submeter esse ponto de recolha. Se vocês forem apenas um ponto de recolha, talvez seja-vos mais prático fazer o registro único de um ponto de recolha, que ao fazer o registro aqui neste formulário, conseguirão também verificar todos os dados que terão que ser necessários para a adição desse ponto de recolha. Comecemos pelo nome, logicamente. Depois, o tipo de ponto de recolha, onde, no vosso caso, uma vez que esta chamada está dedicada ao canal Horeca, colocarão Horeca. Depois, área de loja, área de armazenamento. Eu irei focar-me aqui também nos campos de caráter obrigatório, que são aqueles que estão, como poderão verificar, facilmente identificados com este asterisco vermelho em cada um dos campos. Depois, a morada, o código postal, latitude e longitude. É ter atenção que, ao colocar aqui um código postal, vou colocar aqui um código postal aleatório, por exemplo, ele vai automaticamente preencher os restantes 3 campos associados à localização, neste caso Lisboa, que nem sequer depois é um campo editável, porque automaticamente ele verifica que é a cidade de Lisboa, tendo em conta o código postal, e depois latitude e longitude. Este campo de latitude e longitude é assim editável, porque lá está, um código postal pode estar adjacente a uma área e não a um ponto específico, e é sempre importante nós, fazendo aqui com drag and drop, ou tendo vocês já o conhecimento da latitude e longitude, mudar ou editar, melhor dizendo, os campos referentes. Vamos supor que o supermercado não é aqui, mas o supermercado é, por exemplo, aqui, que ainda pertence ao código postal a título de teste 1901. Podemos então arrastar ou então mudar aqui, caso saibam a informação de latitude e longitude. Apesar de não ser obrigatório, é sempre importante também colocar o horário de funcionamento do ponto de recolha que queiram registrar, o horário de logística, que pode ser igual ao horário de funcionamento ou não. Poderão então também colocar o horário de funcionamento próprio de logística, caso seja diferente, e os dados de recolha, que também é muito importante. Dado de recolha com dispensa, registro com dados de recolha, que aqui é muito importante inserir se será um tipo de recolha manual ou RVM, tal como abordámos na apresentação anteriormente discutida, ou então um registro com dispensa, caso depois queiram ter a nota de dispensa com a devida isenção, que neste caso poderá ser pela área útil ou pela densidade. Estes são os dados que poderão depois vocês rever e registar o vosso ponto de recolha, caso seja apenas um ponto de recolha para a empresa que está registada. Se a empresa em questão, clicando aqui no cancelar, se a empresa em questão tiver vários pontos de recolha associados, é importante para que depois consigam então ter o que nós chamamos de um ficheiro CSV, onde, ao invés de registarem ponto de recolha a ponto de recolha, cada um dos pontos de recolhas do formulário que acabei de mostrar, registrem todos de uma vez através de um ficheiro CSV que terão, aliás, os mesmos campos que poderão verificar aqui no registro através da interface do portal SDR. Temos aqui já alguns dados de teste também, que poderão verificar que, a quando da importação do portal SDR, poderão depois verificar os dados do ponto de recolha que foi, entretanto, adicionado. Como poderão ver, ou depois a interface associada ao formulário, a quando já da importação do registro como ponto de recolha no portal SDR, é muito similar ao mesmo tipo de interface que estava no registro único, ou depois também no registro de mass import, de vários pontos de recolha, através do CSV, e poderão depois, entretanto, editar também qualquer campo, caso depois queiram fazê-lo de forma fácil. Basta apenas clicar aqui no botão editar, como estava aqui, e que depois poderão editar para
algum outro registro que queiram fazê-lo. Claro que depois terão sempre que rever e continuar. Há alguns detalhes que talvez seja importante e que possa, entretanto, também já verificar com vocês, que talvez seja normal, na maioria do canal Eureka, serem recolhas manuais, mas para aqueles que queiram, entretanto, colocar um RVM, uma Reverse Vending Machine, no ponto de recolha que queiram, caso queiram registrar-se com pontos de recolha, obviamente, poderão ainda não ter os dados referentes aos dados de RVM, tal como é pedido aqui, em que temos aqui o nome do fornecedor. Aqui, por favor, peço que ignorem estes dados, porque obviamente que são dados da Midata, são dados de teste. Estarão aqui apenas 4 opções, que serão os 4 suppliers, os 4 fornecedores previamente divulgados: RVM Systems, CLAV, Envipco e Tobra, e depois também o número de série da RVM, o número de Europaletes, o tipo de localização. Isto são detalhes que, se calhar, vocês, enquanto canal Eureka, que queiram ter uma RVM no vosso ponto de recolha a ser registado, não terão logo essa informação. Claro que se tiverem, perfeito, mas se não tiverem, poderão depois apenas gravar e não rever e continuar, para que depois, quando desta posse desta informação, e quando tiverem esta informação do vosso lado, poderão então depois rever e continuar, tal como depois acontece com o registro de pontos de recolha em massa, uma vez tendo vários pontos de recolha a quererem ser registados no portal SDR. Haverá um template de CSV, que entretanto poderão descarregar um modelo aqui no portal SDR. É um modelo também que está neste momento com alguma edição, para que seja ainda mais fácil este preenchimento quando de vários pontos de recolha para a única empresa registrada no portal SDR, e creio que a explicação do portal em si, daquilo que podem fazer no portal, e do registro de empresa, do registro de utilizador e do registro enquanto ponto de recolha está explicado, e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado, e caso tenham alguma pergunta, não hesitem. Vitor, não sei se posso fazer uma pergunta. Sim, claro. Porque eu apenas não consegui acompanhar aonde é que no vosso portal encontramos toda esta parte de registro de dados. De registro de dados? Sim. Eu volto a partilhar o ecrã. Peço desculpa, porque assim até poderá ser mais sim, fácil. Eu não consegui perceber dentro do vosso portal qual é que é o caminho para conseguir chegar aqui. Vitor, talvez partindo do nosso site, mostrar onde é que está o link para entrar no portal. Eu posso mostrar isso, Vitor, se quiseres, que eu tenho aqui o portal aberto, o site. Portanto, isto é o site SR Portugal. Quer entremos por pontos de recolha, quer por embaladores, mesmo no final, deixa-me fechar aqui esta janela, mesmo no final, temos aqui um botão que diz aderir a SR Portugal. Quero recolher, neste caso. E a partir daqui, entra-se na aplicação e no portal SDR Portugal. Ok, muito obrigada. Muito bem. Mais questões, comentários? Bem, o objetivo desta sessão era procurar esclarecer-vos. Continuamos completamente disponíveis para alguma questão que queiram colocar. Podem nos contactar pelos contactos disponibilizados no site srportugal.pt. Dar mais uns segundos para ver se alguém tem mais alguma questão. Não tendo, agradecer-vos a vossa presença, e a gravação desta sessão também será disponibilizada, provavelmente dentro de 2, 3 dias no máximo, no site da SDR Portugal. Agradeço a todos, muito obrigado, boa tarde.